O que fazer quando se tá esperando? Eu sou a Nath, esse é o Vida na Vida. Aqui nós falamos sobre intimidade com Deus, sobre profundidade com Deus. Aqui nós te passamos dicas, nós compartilhamos vida de Deus na nossa vida ordinária. A gente conta sobre os nossos testemunhos, a gente compartilha o evangelho, fala de teologia. Nesse vídeo eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algo que vocês sempre me pedem pra falar, que é o meu tempo antes do namoro, né? A gente contou pra vocês um pouquinho do nosso testemunho como casal, né, o que o Senhor fez até o processo de noivado, a gente sempre compartilha com vocês, mas eu nunca falei sobre o antes. Por quê? Vocês sempre me perguntam. Porque eu falei com vocês que eu não vim de uma família estruturada, eu vim de uma família disfuncional nos relacionamentos. Divórcio na minha família é algo frequente. Eu não me lembro de casais que estão casados no primeiro casamento, ou que sequer que estão casados. E eu vim de um lar disfuncional, um lar que não foi exemplo pra mim nessa questão de casamento. Eu contei um pouco no meu testemunho pra vocês que eu sou fruto de violência doméstica, né? Então, eu tinha uma visão muito deturpada de um relacionamento, antes da gente assumir um relacionamento. E eu tinha muitos traumas, eu tinha muitas feridas, muitas coisas precisando ser curadas pelo Senhor. No vídeo eu acho que eu cheguei a contar um pouco, mas pra quem não sabe, eu participei de um podcast onde eu contei o meu testemunho. Durante toda a minha infância, muitas coisas que eu vi dentro da minha casa me traumatizaram no quesito relacionamento. E eu tinha muito medo de me casar, eu tinha muito medo de me envolver com alguém e passar pelo que minha mãe passou e também constituir uma nova família. Eu lembro de, já pequena, assim, declarar que eu não queria ter filhos para que os meus filhos não vissem as coisas que eu vi, para que os meus filhos não passassem o que eu passei. E essas crenças limitantes, esses traumas vão criando em nós barreiras que não deixam com que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque sim, gente, ainda que você tenha vindo de um ambiente caótico, ainda que você tenha vindo de um ambiente traumático, o Senhor pode fazer a sua história nova. E eu sou fruto disso, eu estou vivendo o fruto disso, ainda não se concretizou, mas eu já posso ver muitas diferenças, assim, gritantes de coisas que o Senhor fez diferente do ambiente que eu vi, da história que eu vi. Então eu não vim de uma família curada, eu não vim de uma família com bases cristãs, eu não vim de uma família que me fundamentou nessa questão de relacionamento. Então eu não sabia o papel de uma mulher dentro de um relacionamento, eu não sabia o papel de um homem dentro do relacionamento. Na verdade eu tinha uma visão completamente diferente do que era o papel de um homem e de uma mulher dentro de um relacionamento. E eu sabia exatamente que eu não queria aquilo pra mim. E eu lembro de sempre declarar na minha infância: eu não quero ser mãe, eu não quero me casar, eu vou ser uma mulher independente financeiramente, emocionalmente. Só que todas essas falas eram frutos de uma ferida muito grande. E eu tinha isso muito bem estabelecido. E outra coisa, eu não conseguia fazer amizade com homens. Pra mim, homem era tipo assim, eu de um lado e o homem do outro. Eu não conseguia ser amiga de nenhum homem, porque pra mim todo homem era igual, nenhum homem prestava. Eu tinha uma visão de um homem sempre violento, né? E de um homem que traía, ou de um homem infiel. Então eu não queria isso pra mim, então não me aproximava de nenhum homem. E aí em 2019 eu conheci o João. Aqui tem o vídeo, o primeiro vídeo do nosso canal sobre a nossa história. Eu não vou contar de novo, se você quiser você vai aqui e assiste. Mas eu conheci o João. E desde o primeiro momento eu senti algo diferente. Eu conto nesse vídeo, a gente conta. E nisso eu sabia que isso tinha gerado algo, tinha abrido uma porta de sentimento que por muito tempo eu fechei, por não me permitir viver aquilo. E aí a gente começou a servir na mesma célula e a gente ficou muito amigos. No que a gente ficou amigos, eu comecei a gostar dele. Só que eu olhei pra minha história e eu falei: pera, se eu vou entrar num relacionamento, tem coisas que precisam ser feitas antes de um relacionamento. E no processo de amizade, que foi de 2019 até 2021, meio de 2021, então nós ficamos 2 anos e meio sendo amigos. Gente, relacionamento não tem receita pronta. Então, não se baseiem no nosso tempo de relacionamento, porque pra minha história e pra história do João foi necessário esse tempo de amizade. E das maiores dicas que eu posso dar hoje, estando noiva, seja amiga do seu futuro cônjuge antes de já assumir um relacionamento. Esse tempo de amizade meu e do João nos fundamentou e nos firmou e nos preparou para tudo que a gente está vivendo hoje. E hoje a gente vê o quanto foi necessário. E hoje, olhando o relacionamento de pessoas que estavam com a gente no início e que começaram a se relacionar logo de cara sem esse tempo de amizade, e hoje não estão mais juntas, ou hoje estão passando muitas dificuldades no relacionamento. Por quê? Porque não tiveram esse tempo de amizade antes. Então, se você tiver a oportunidade de não começar logo de cara no relacionamento, eu te
indico ser amiga do seu futuro noivo, do seu futuro namorado, do seu futuro marido, antes de desenvolver uma relação. Então, pra mim e pro João, esse tempo de 2 anos e meio foram muito necessários, porque foram necessários pra gente tratar coisas antes de entrar no relacionamento. Então foi 2 anos e meio ali de espera no Senhor, porque eu escolhi o João, né? Nós nos escolhemos, mas eu precisava desse tempo de amizade e de não assumir um relacionamento para ser curada, para ser tratada em muitas coisas. Então, durante esse tempo, até que a gente se relacionasse, o Senhor me fez passar por alguns processos, que é isso que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Então, primeira coisa, eu tô aqui com uma listinha grande das coisas que o Senhor me ensinou durante esses 2 anos e meio, e que se eu puder passar pra você, mulher ou homem também, dicas, essas são as dicas de coisas que eu passei, que eu vivi e que foram extremamente necessárias pra Natália de hoje. Primeira coisa, nós atraímos padrões. Então, algo que eu percebi na minha vida é que eu vim de uma família disfuncional. Eu vim de uma família com inúmeros traumas, com inúmeras inversões de valores. E que se eu não tratasse isso antes de escolher uma pessoa, eu projetaria nessa pessoa os padrões e o ambiente caótico que eu vim. Então você já viu aquilo que a gente costuma atrair, o que a gente que a gente costuma atrair, os exemplos que a gente tem ao nosso redor? Isso é muito verdade. Porque se você não estiver curado, você vai atrair uma pessoa que também não está curada. Nós temos uma facilidade muito grande de reproduzir padrões. Então, desde nova, eu percebi que a minha família tinha padrões. Padrões de divórcio, padrões de inversão de valores, padrões do papel da mulher errado dentro do casamento e do papel do homem errado dentro do casamento. Não tinham bases cristãs. Então, eu fui percebendo coisas que eu, Natália, se eu fosse constituir uma vida matrimonial, eu queria diferente. Então, quando eu vi que eu realmente gostava do João, eu falei, não, peraí. Tem coisas antes que, por mim, eu preciso fazer. Não é nem por ele, não é nem pelo relacionamento, mas por mim, eu preciso fazer antes de me colocar numa situação de um relacionamento. Eu entendi que a minha família tinha questões e que eu não queria esses padrões pra minha vida. De que eu não queria ser mais uma geração reproduzindo aquele padrão. Então, primeira coisa que eu fui fazer, curei feridas que não fui eu que causei. Isso é algo que ficou muito marcado em mim quando eu e o João começamos a ser amigos. Eu percebi que eu tinha inúmeras feridas que veio de processos de reprodução, de padrões, que foi passando, né, de forma geracional. Muitas vezes a gente olha para os nossos traumas, para as nossas feridas e fala assim, ah não, mas não fui eu que fiz isso aqui, por que eu que tenho que lidar com isso? E tinham feridas em mim, e que se eu quisesse ser uma pessoa curada, sarada, restaurada, se eu quisesse ter vida nova em Deus, eu precisava muitas vezes curar traumas, problemas que não fui eu que causei, feridas que não fui eu que causei. Então tinham coisas na infância da Natália que ela sofreu, tinha coisas na história e na jornada da Natália que não foi ela que causou e que ela precisava tratar. Então, a primeira coisa que eu comecei a tratar com o Senhor foi a minha visão de paternidade. Porque, mulheres, antes de casar, ou de se relacionar, se você tem algum problema na área da paternidade, comece a entrar com o Senhor nessa área de ser curada, de uma falta de paternidade, comece a entender e compreender a paternidade de Deus. Então eu sempre quis ser muito intencional nisso. Então eu identificava que eu tinha faltas na minha área paterna, eu tinha uma visão errada sobre paternidade. Isso afetava o meu relacionamento com Deus. Por tudo que envolve a nossa visão com os nossos pais e a nossa visão de Deus vai afetar a sua visão com o seu cônjuge, vai afetar a sua visão com o seu futuro marido. Outra coisa que nesses 2 anos e meio foram extremamente importantes pra mim, que eu tinha acabado de ter um encontro marcante com o Senhor em 2019, que eu falei com vocês que mudou toda a minha vida. Então foi um ano em que eu literalmente fiz o que a palavra fala. Os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor. Nós temos que ser encontradas cuidando da vinha do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. Então foi um ano em que eu realmente mergulhei em servir ao Senhor, em cuidar das coisas do Senhor e não ficar me preocupando com essa área sentimental. Eu e o João éramos amigos, eu gostava dele, mas eu entendia que tinham prioridades para serem estabelecidas antes da gente assumir um relacionamento. Nath, você tá querendo dizer que a gente tem que estar perfeito para entrar num relacionamento? Não. Mas bases, princípios e fundamentos precisam ser estabelecidos antes de você entrar num relacionamento. Eu tive um encontro em 2019 onde toda a minha vida foi mudada, Deus me entregou chamados, sonhos, direções. Eu precisava me localizar, me situar, estabelecer os fundamentos de tudo que o Senhor tinha me falado antes de tomar um passo de assumir um relacionamento com alguém. Então,
outra coisa que eu fiz durante esses 2 anos e meio foi estabelecer princípios, fundamentos e bases sólidas. Muito importante. Por quê? Porque quando você tem convicções e princípios muito bem fundamentados, você não abre concessões, você não abre brechas, você não negocia qualquer coisa por qualquer carência. Algo que eu sempre... Gente, eu sou muito observadora, então eu via muito isso na vida das pessoas ao meu redor, de amigas, que por conta da carência, muitas vezes elas abriam mão de princípios pra não ficar sozinha. Então, se o cara não era tão crente assim, mas eu não quero ficar sozinha, então eu vou abrir mão daquilo que eu idealizei com o Senhor, de que eu queria um cara realmente temente ao Senhor, um cara que amasse o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou abrir um pouco mão disso, porque, eu não vou achar alguém que ame o Senhor tanto quanto é necessário que um homem ame, né? A palavra vai dizer que o homem deve amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Olha o nível desse amor. Esse é um nível de amor sacrificial. Como Cristo amou a igreja, é um nível que dá a vida pela noiva. Então, eu tratei de estabelecer princípios do que eu entendia biblicamente, que eram princípios que um homem deveria ter, princípios que eu também como mulher deveria ter. Então, eu tratei de estudar, de ir profundo, de experienciar com o Senhor quais deveriam ser. Eu era uma nova criatura, eu tinha tido um encontro com o Senhor. Pra nova Natália, o que era princípio pra mim? O que era fundamento pra mim? O que eram as bases sólidas? Então, como uma construção mesmo, eu fui edificando as minhas bases para que quando a carência chegasse, batesse na porta, eu não tolerasse qualquer coisa. Tem uma frase que eu amo e eu sempre falo sobre ela no Vida na Vida aqui: o homem sem convicção, o homem sem princípio, o homem sem base tolera qualquer coisa, abre concessões. Pro tempo de espera, fundamente as suas bases, fundamente aquilo que é princípio para você como mulher, como homem de Deus, o que você não negocia em um homem, em uma mulher. Sabe por quê? Porque no dia que a carência bater na sua porta, ou que no dia que propostas irrecusáveis bater na sua porta, gente, porque no tempo de espera vão vir inúmeros, como é que chama aquilo? Cavalo grego? Cavalo grego? Ai, não sei. Cavalo de grego? Não sei. Vão vir inúmeros príncipes. Eu não sei como fazer essa alegoria, não. Tipo assim, carcaça de príncipe, mas o interno podre. E carcaça de princesa, mas o interno podre. Então, no tempo da espera vão vir inúmeras propostas pra você. Pode saber que vai vir. Se você não tiver princípios e bases muito bem fundamentadas, você vai tolerar e você vai abrir mão das suas convicções. E eu via muito isso nas pessoas. E eu olhava muitas vezes para pessoas muito, muito profundas no Senhor, que tinham muita intimidade com o Senhor, mas que estavam vivendo em julgo desigual. Muitas vezes dentro da igreja. Gente, existe julgo desigual entre cristãos. Por quê? Eu vi uma pessoa que era muito profunda no Senhor e abria mão para se relacionar com uma pessoa morna que não queria crescer em Deus. Por quê? Porque não queria ficar sozinha. Então, antes de me relacionar, eu estabeleci princípios. Coisas que eu estabeleci juntamente com o Senhor, no meu relacionamento com o Senhor, que eram bases, convicções que eu não negociaria, independente da carência, independente se fosse um deus grego. Então você, homem e mulher, estabeleça no seu secreto com Deus, no seu tempo de espera, de solteirice, convicções, bases sólidas, fundamente essas bases para que no dia da carência, no dia que Satanás quiser te tentar, você não tolere qualquer coisa. Então eu vi muitas pessoas abrindo mão de convicções por conta de carência. Esses 2 anos e meio foram extremamente especiais porque foi ano que eu realmente cumpri isso de os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Então, você que está esperando, aproveita muito esse tempo da espera para ter não sei se eu tô no 3º ou 4º passo. Desfrute da espera. Gente, hoje eu olho para o tempo de espera e eu conto esses 2 anos e meio porque foi o ano que eu conheci o João, mas foram anos antes também de espera, tá? Que eu construí muitas coisas com o Senhor que não dá pra eu ficar falando aqui, que é muito grande. Mas eu tô falando especificamente desses anos em que foi um ano realmente de preparação para o que eu e o João íamos viver juntos. Esses 2 anos e meio, foquei em desenvolver muita intimidade com Deus. E hoje eu olho para esses anos e eu sinto muita saudade. Não que eu não tenha aquela intimidade do início com o Senhor hoje, mas hoje eu preciso penar muito mais para poder entrar em níveis com o Senhor que antes era muito natural, porque eu só tinha isso para fazer. Eu não tinha um monte de demanda que eu tenho hoje. Relacionamento, principalmente noivado, preparar casamento, essas coisas demandam muito coisa, muito tempo. Então hoje eu olho para esses anos e eu falo, graças a Deus, Senhor, porque eu construí aquelas bases. Foram esses 2 anos e meio em que eu fiquei completamente mergulhada no Senhor. Então, desfrute da espera. Gente, eu aproveitava esses tempos com o Senhor
E realmente o Senhor, ele se tornou o amado da minha alma. Eu passava muito tempo com Deus, muito tempo, nossa, horas com Deus, madrugadas com Deus. Nessa época eu conseguia ficar madrugadas, fazer vigílias no meu quarto com Deus, porque eu só tinha isso pra fazer. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E eu levei isso muito a sério, porque como prioridade, antes de me satisfazer com um relacionamento, estar plenamente satisfeita em Deus. Contentamento foi algo que eu coloquei como prioridade, ou que vai falar em Filipenses. Gente, Filipenses durante esse tempo foi a marca dessa estação. Assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Foi um tempo em que eu experimentei desse segredo de viver contente, mesmo em meio à carência, mesmo em meio a ver muitas pessoas entrando no relacionamento e ficar, Deus, quando vai ser a minha hora? Eu aprendi que Jesus era o meu tudo, que Deus era o meu tudo. E eu aprendi um princípio que eu sempre falo com vocês, inclusive gravei um vídeo no TikTok sobre isso hoje. Se você não viu, vai lá ver, que é: esteja presente no processo. A rotina com o Senhor foi tudo durante esse tempo. Gente, eu tinha muito tempo, então eu fazia piquenique com o Senhor, eu fazia encontros com o Senhor, eu saía, só eu e o Senhor, para ter tempo com o Senhor em parques. Foi um tempo em que eu desenvolvi muita intimidade, porque eu entendi que antes de ter alguém, Deus tinha que ser meu tudo. Se Deus não fosse meu tudo, as coisas começariam erradas. Se aquele primeiro mandamento não fosse a minha base, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, eu coloquei isso como um princípio pra mim. Enquanto isso não fosse algo pleno, enquanto eu não amasse Ele acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com todo o meu espírito, com todo o meu ser, eu entendia que eu não estaria pronta para um relacionamento. Eu tratei de dedicar todo o meu ser, toda a minha alma, todo o meu coração para esse primeiro lugar, para esse primeiro amor. Essa foi uma base também que eu estabeleci, e que nesse processo de amizade eu e o João, a gente compartilhava muito disso. Então ele também estava no mesmo feeling, na mesma vibe, no mesmo propósito de amar o Senhor acima de todas as coisas. E a gente se tornou amigo justamente por isso, porque a gente estava na mesma caminhada. Foi no tempo que a gente servia juntos na célula, e ele também estava completamente exposto nessa caminhada de ir mais profundo em Deus. Ele também tinha acabado de ter um encontro muito marcante com o Senhor, onde o Senhor tinha apontado alguns destinos na vida dele. Então a gente acabou se impulsionando nisso. A gente tinha amor por leitura, então a gente compartilhava livros, dividia livros, emprestava, compartilhava pregações, jejuns. Isso nos conectou. O amor pelas coisas do Senhor, o amor pelo Senhor, colocar o Senhor acima de todas as coisas, nos dar pelo Senhor, com mente, corpo, alma e espírito, foi algo que nos conectou. Isso de estar presente no processo e não deixar com que a expectativa, a ansiedade fosse uma distração e me roubasse desse processo, foi extremamente pontual e necessário para esse tempo de espera. O desfrute, o que é o desfrute? É eu não deixar com que a expectativa de um relacionamento, a expectativa de um casamento me roube do agora. Então, eu não sabia quanto tempo ia durar até que a gente se relacionasse, eu não sabia se eu ia casar, nem quando eu ia casar, nem tinha tanta certeza se seria com ele, mas eu tratei de Deus. Eu sei que, independente de com quem seja, de quando seja, eu, Natália, preciso desenvolver coisas com o Senhor, preciso tratar coisas, preciso conhecer ao Senhor antes de entrar nisso. Então, independente de qual é o tempo do Senhor para isso, eu vou estar presente, eu vou desfrutar desse tempo. Porque se você deixar com que o desejo, a promessa, os sonhos te roubem do agora, você não vai conseguir desfrutar, você não vai conseguir estar contente. Então, eu sempre tentei estar presente no momento em que eu estava vivendo. Outra coisa que foi muito importante nesse processo: conhecer a Deus intimamente e conhecer quem Deus me formou para ser intimamente antes de me relacionar. Por quê? Quando você não conhece a Deus intimamente e quando você não conhece o que Deus te formou para ser de forma íntima também, todas as suas escolhas são baseadas de forma errada. Porque, gente, quem que é o centro da nossa vida? Não é você, não é os seus desejos. O centro da nossa vida é Deus. Se o Senhor estiver no centro da sua vida, todas as suas escolhas, todos os seus sonhos, todos os seus pensamentos vão fluir desse lugar de centralidade. Então, muitas vezes a gente toma decisões erradas porque Deus não é o centro. Porque você também não se conhece. Se você não conhece quem Deus te chamou pra ser, você escolhe a pessoa errada. Porque a pessoa que você vai se casar precisa convergir com quem Deus te chamou pra ser.
Então, durante esse tempo, eu fundamentei a minha identidade. Eu conheci a Deus, eu conheci o caráter de Deus. Eu estudei muito, eu li muito, eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu tratei de resgatar a minha verdadeira identidade, porque quem eu era antes de 2019 não era a Natália que o Senhor formou e chamou para ser. Então, eu fundamentei minha identidade, chamado, ministério, me posicionei em Deus, me conheci, depois saber os desejos de Deus, para depois saber o que Deus queria para mim. Relacionamento, para uma pessoa cristã, quando você começa um namoro, você já tá pensando em casamento. O namoro, ele precisa terminar em casamento. Então, eu não ia escolher uma pessoa só pra me relacionar, só pra ter um namoro. Eu queria uma pessoa que nós fôssemos casar. Então, isso é uma escolha muito pontual e precisa desde o início. Casamento é uma união de propósitos. Então, eu precisava antes saber qual que é o meu propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito. Qual é o seu chamado? Meu chamado, meu propósito vai convergir com essa pessoa aqui que eu tô escolhendo? Porque o propósito de vocês precisam convergir. Aí você tem um chamado missionário e a pessoa que você casou não tem, e aí? Aí você vai ficar. Porque vocês são um. Quando vocês casar, vocês são um. Então, tudo isso são coisas a se questionar. Você também conhecer e entender o que é casamento. Qual que é o papel de uma esposa? Qual que é o papel de um marido? Você tá pronto pra se submeter a isso? Porque entrar num relacionamento, num namoro, sem você pensar no que isso vai dar, é imprudência. Então eu estabeleci muito bem o que eu não queria também. Não só o que eu queria, mas também o que eu não queria. E algumas coisas que eu não queria. Não queria um homem que não amasse o Senhor acima de todas as coisas. Então eu sempre, no processo meu de amizade com o João, eu via a forma que ele buscava o Senhor. Eu olhava quais eram as prioridades dele. Eu olhava como ele organizava a rotina dele, como funcionava a rotina dele. Ele tinha rotina com o Senhor? Qual que era o nível de importância que ele dava para o Senhor e para as coisas do Senhor? Precisava ficar falando com ele para fazer jejum ou para ele fazer tal coisa com o Senhor? Porque tem gente que precisa ficar falando pro namorado, pro noivo, né? Ah, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor. Nossa, esse alimento que você tá aí tá raso demais, você precisa ir mais sólido. Então tudo isso foram coisas que eu fui observando, que eu coloquei isso como um princípio no secreto comigo e com o Senhor, uma base. Deus, o homem que eu escolher, eu não preciso falar que ele tem que amar o Senhor, que ele tem que buscar o Senhor, que ele tem que viver a vida de igreja. Isso precisa estar nele tanto quanto está em mim. Então eu estabeleci algumas coisas com o Senhor que eu não abria mão, que eu não abria concessões. Eu sempre fui muito intencional, muito entregue ao Senhor. Então um homem que eu escolhesse, ele precisava ter devoção, ele precisava ter uma vida ali de jejum e oração, porque eu também tinha essa vida de entrega, de intimidade, de profundidade. Eu sempre fui muito intensa com o Senhor. Então uma pessoa morna que não quisesse avançar no Senhor, que não fosse perdidamente apaixonada pelo Senhor, seria um jugo desigual. Pois é. Óbvio que você não vai chegar perfeita no relacionamento, gente. Eu e o João crescemos muito juntos, em profundidade com o Senhor. Mas os dois tinham fome por Deus. Aí, não adianta. Julgo desigual você tem fome por Deus e você tá se relacionando com uma pessoa que não quer nada com o Senhor. Ou que pra ela tá bom o nível que ela está, entende? Eu sabia que eu tinha um chamado missionário, então eu não poderia me relacionar com uma pessoa que não tivesse um chamado missionário. Eu sabia também que uma hora o Senhor ia me chamar para o ministério integral. Então uma pessoa que também não tivesse visão de ministério, de vida ministerial, e uma pessoa também que não aprovasse eu viver do ministério integral e que não tivesse essa visão, também ia ser julgo desigual. Então essas coisas foram me dando segurança. De uma pessoa que veio de uma realidade traumática, foram me dando segurança para tomar a decisão de um relacionamento. Parece que eu sou uma pessoa super exigente, tipo assim, eu fiz uma lista e eu exigi super coisas e eu não fiz nada pra isso. Mas uma coisa também que eu, durante esses 2 anos e meio, eu também coloquei como um alvo, foi tratar de me tornar também uma pessoa para um casamento. Tratar de me tornar uma pessoa para um relacionamento. Uma mulher também sábia, valorosa, temente ao Senhor, porque eu vejo isso muitas vezes também. Uma mulher cheia de exigências, mas ela também não quer se tornar essa pessoa. Então, não adianta você querer uma pessoa certa para você e você também não se tornar a pessoa certa. Então, o mesmo nível que eu queria ter num relacionamento, eu também coloquei que eu precisava desenvolver para também ser uma pessoa agradável e certa para outra pessoa que eu iria me relacionar. E algo que, por último, que tá muito alinhado com isso, marcou a minha vida, foi algo que o Senhor me falou assim que eu percebi que eu estava gostando do João. O Senhor falou comigo assim: se torne a minha noiva, se torne a noiva de Cristo antes de você se tornar a noiva de alguém. Então, eu tratei de me tornar a noiva de Cristo primeiro, antes de me tornar a futura noiva do João.
Essa frase foi muito pontual na minha vida quando o Senhor me falou isso, porque tem a ver com o meu chamado. Um dia eu vou falar mais sobre isso, mas quem acompanha as nossas coisas já sabe que o Senhor sempre fala muito comigo sobre noiva. Eu tenho chamado de cuidado da noiva da igreja. Durante esses 2 anos e meio, eu entrei num processo com o Senhor, propósito de Cantares, onde o Senhor começou a me discipular em cima do livro de Cantares. Como eu falei com vocês, eu tinha uma visão muito deturpada do papel da mulher num casamento. Eu não sabia qual que era o posicionamento de uma noiva. E tinha muitas questões internas de rebeldia, de eu não vou ser submissa. Porque pra mim era difícil ter a concepção de ser submissa, porque eu tinha uma visão de um homem violento. Então, como que uma mulher vai realmente se submeter a um homem violento? Exatamente isso. E aí o Senhor começou a me discipular, a pastorear o meu coração em cima do livro de Cantares. E eu lembro que durante esses 2 anos e meio, eu passei os 2 anos e meio lendo e relendo Cantares. Cantares é um livro tanto erótico, porque vai falar ali do relacionamento de Salomão com a Sulamita, mas também é um apontamento do amor do noivo pela noiva, do amor de Jesus pela igreja. E o Senhor me discipulou em cima desse livro. Então, o Senhor, ele me ensinou durante esse tempo de espera a estar perdidamente apaixonada por Jesus antes de amar o João. Então, antes de amar o João, eu fiz um post no dia que saiu as nossas fotos de noivado e eu falei nesse post justamente sobre isso. Eu aprendi a amar o meu amado antes de amar o João. Então, meu primeiro amor foi Jesus. Muito precioso, porque durante esse tempo o Senhor, ele me ensinou qual que era o papel do noivo. Qual que era o papel de Jesus como noivo da igreja, qual que era o sentido do casamento do noivo com a noiva igreja. E quando eu conheci o Jesus como noivo, eu não podia aceitar menos que isso. Então foi muito importante, porque estabeleceu minhas bases. Esse é o padrão de casamento que eu esperava, que o Senhor me deu como o padrão bíblico. E no secreto o Senhor me ensinou a posição de um noivo e a posição de uma noiva. O Senhor me ensinou sobre a submissão bíblica. O Senhor me ensinou sobre o que é uma noiva sábia, o que é uma noiva perdidamente apaixonada pelo noivo, qual é o tipo de amor, o tipo de deleite da noiva. E eu me tornei a noiva de Cristo no secreto nesse propósito. Foi um processo em que eu amei muito Jesus como noivo e ele se apresentou muito comigo como noivo e muitas coisas foram tratadas, a minha visão de casamento, o Senhor restaurou valores que eu tinha errado em cima do livro de Cantares. Eu estou até pensando em fazer com vocês um estudo, um propósito, estou pensando ainda, comente aqui nos comentários que eu posso estabelecer isso. Estou pensando em fazer lá no nosso Instagram em cima do livro de Cantares, porque esse livro foi fundamental para tratar a minha visão de casamento e da minha identidade de noiva, para poder me apresentar o meu ministério. Tratei de me tornar noiva de Cristo enquanto eu não era a noiva de alguém. Isso foi extremamente importante. Basicamente é isso. Se eu lembrar de mais alguns detalhes, eu faço um vídeo depois. Mas isso foram coisas muito pontuais que eu estabeleci antes de ter um relacionamento. E hoje, noiva, nós estamos colhendo muito frutos disso. E eu creio que depois que a gente se casar, eu vou ter mais coisas para contar sobre esse processo de noivado. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conte aqui nos comentários o que você achou, se você se identificou. Curte, comenta, compartilha. Nos siga nas nossas outras redes sociais que estão aqui embaixo, nosso Instagram, nosso TikTok. E é isso, até o próximo vídeo.